Buscando equilibrar suas contas, Goiás pode vender ainda um jogador de destaque nessa janela de transferências. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa história, quais são os ativos dentro da equipe esmeraldina. Além disso, falar aqui com vocês também sobre a não chegada do meio-campista Gabriel Bosquilha, atleta que vinha sendo reserva na equipe do Internacional, fechou com outro clube da primeira divisão, porque o Goiás que chegou a fazer uma proposta para o atleta, gostou inclusive do que viu do time esmeraldino, mas porque essas negociações não evoluíram de última hora, e comentar com vocês também sobre mais um reforço chegando no Goiás, desta vez para um meia ofensivo que disputa a Série C do Brasileirão. Qual pode ser esse nome? Um jogador também que eu indicaria para o Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, como por exemplo de ontem, onde eu falei sobre o mais novo reforço esmeraldino, o Johnny Lucas, volante de 22 anos de idade, ex-Londrina. Vou estar deixando na tela final, e ativa as notificações que todos os dias temos pelo menos 2 vídeos novos aqui no YouTube, combinado? Vou estar deixando também o link do canal de cortes aqui embaixo na descrição, e meu Instagram pessoal para você dar uma olhada lá também, Gui Machado _Jack, vou estar deixando aqui para vocês conferirem e também na descrição, beleza? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Alternative Bike Shop, que está localizada no Mansões Paraíso, na Avenida J2 em Aparecida de Goiânia. Lá você encontra, por exemplo, bikes Aro 29 a partir de R$ 1.200. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha lá. Além das bikes novas e seminovas, você encontra também alguns serviços de manutenção para você que mora ali em Aparecida de Goiânia, próximo ao anel viário. Vou estar deixando aqui embaixo da Alternative Bike Shop, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para ainda repercutir o que disse na entrevista coletiva do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ainda nesta última quinta-feira. Um parágrafo muito importante que eu gostei inclusive para trazer aqui para a gente, né, torcedores esmeraldinos, a respeito de uma autorização do presidente do Goiás ao Edminho Pinheiro para buscar uma venda de um jogador esmeraldino ainda nessa janela de transferências de 2022. Você sabe, né, a janela de transferências para a gente contratar aqui no Brasil vai só até a próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, mas nos campeonatos de fora, como por exemplo os principais da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, vai até o finalzinho do mês de agosto, e outros como por exemplo Portugal, Turquia e também por exemplo outros da Ásia, vai até o comecinho do mês de setembro. Então ainda pode ocorrer algum tipo de proposta oficial em alguns jogadores esmeraldinos, e o Paulo Rogério Pinheiro comentando também sobre essa situação de venda de jogadores que podem ainda acontecer nessa temporada, buscando equilibrar as finanças do Verdão. O Goiás que parou praticamente de revelar bons jogadores e principalmente de fazer bons negócios, né? O último basicamente que a gente pode ter aqui em mente, acredito que foi o Léo Senna, ainda lá mais ou menos no mês de abril, antes dali da paralisação do futebol. Ele acabou sendo vendido por apenas 4 milhões de reais, juntamente ao Atlético Mineiro. Depois disso, as únicas negociações que o Goiás colocou dinheiro no bolso era principalmente por conta ou de uma porcentagem que havia ainda mantido, como por exemplo foi do Eric na temporada passada, onde caiu mais ou menos uns 5 milhões de reais. O próprio Arthur, quando ele se transferiu depois, né, da Juventus para a equipe do Barcelona, então saindo propriamente do Goiás, realmente não colocou essa grana no bolso. E como confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás ainda tem o interesse de vender alguns atletas nessa janela de transferência. Será que pode ser algum jogador titular? Não vejo dessa forma. O único que vem sendo assediado bastante é o Pedro Raul, que já deixou claro que não quer defender, né, outro time que tem esse interesse de ficar com o Goiás, permanecer na primeira divisão e principalmente buscar essa sua artilharia, que certamente para sua carreira ali pessoal faria um bem danado. Recebeu uma proposta do Auxerre, clube bem tradicional lá da França, que voltou agora da segunda para a primeira divisão. Se fosse eu particularmente, eu aceitaria esse convite, tá? Não vou mentir para vocês não, mas o Pedro Raul mirando coisas maiores, por que não? Terminando a temporada também, pode ser um baita negócio, né? Fica ali entre os 2, 3 principais artilheiros da primeira divisão e pode buscar um time ali meio de tabela, ou até mesmo que busque vaga na Champions League, na Europa League, tanto no futebol, por exemplo, espanhol, francês, italiano ou alemão. Certamente poderia fazer um bem danado para a carreira do jogador. Outros ativos do Goiás, o Dieguinho, que tem contrato até dezembro de 2023, na minha opinião cairia muito bem no esquema de jogo ali, tanto do futebol português, futebol francês também. Dieguinho joga muita bola. Outros atletas, aí esses já com multas mais altas, como por exemplo
o goleirão Tadeu, alguns que têm vínculo ainda mais longo, o centroavante Nicolas, que até chegou a receber proposta do futebol do Irã na temporada passada, mas acabou não chegando, né, nos acordos financeiros que o Goiás gostaria, e o Vinícius também, mas que acabou de ser adquirido. Vou ficar de olho nessa história, se for algum jogador, por exemplo, das categorias de base, os únicos jovens que vêm se destacando no Goiás, que tem contrato longo, acho que o lateral esquerdo Juan Tavares, mas ainda muito cru para receber uma proposta do exterior. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual jogador, né, que não deve sair do Goiás dessa janela de transferências, qual você tem mais receio de perder, como confirmou aí o Paulo Rogério Pinheiro, que também tem esse medo da janela de transferências internacional. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre mais uma contratação que possivelmente vai chegar no Goiás nos próximos dias. A tendência é que seja um meio-campista ou até mesmo um ponta-direita. Eu já havia trago uma informação para vocês, né, dos bastidores do Goiás, juntamente com o portal Esmeraldino, que também deu essa mesma notícia, que a equipe do Goiás iria buscar pelo menos nessa janela de transferências um volante, um meia armador e pelo menos mais um ponta pelas beiradas do campo. Já garanti também para vocês que não seria nenhum tipo de estrela ou grande craque dentro do cenário nacional. Basicamente apostas que chegariam com custo barato, como foi, por exemplo, do Johnny Lucas. Eu particularmente gostei demais dessa contratação, acho que grande parte de vocês também curtiu essa aposta, porque assim, é um cara que já conhece muito bem a série B, né, do Campeonato Brasileiro, mas já teve experiência na Série A, é jovem, tem um estilo de jogo bem versátil também, acho que pode se encaixar no time, inclusive falei sobre esse aspecto, vou deixar na tela final o vídeo específico do Johnny Lucas. Mais uma outra informação importante que quero comentar com vocês, que foi traga pela página do Instagram do Imprensa Verde, muito obrigado aí a galera Esmeraldina também, dando conta que o Goiás irá anunciar até o próximo sábado pelo menos mais um outro jogador, um meio campista, que a tendência é que jogue nas divisões inferiores na Série C do Campeonato Brasileiro. E isso faz muito sentido, isso porque a Série C do Brasileirão, ela encerra a sua primeira fase no próximo sábado, inclusive a Aparecidense vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, caso vença esse jogo, inclusive consegue chegar no quadrangular final da competição, e para os times que ou foram rebaixados ou que ficaram ali entre a nona colocação para baixo, né, aí sim não terão mais calendário para a sequência do ano. Então o Goiás pode ficar de olho em algumas apostas, pode ser, por exemplo, até mesmo jogadores que estão classificados para as próximas fases, mas eu acho que a diretoria dessas equipes, né, da terceira divisão nacional, dificilmente liberaria o jogador com a reta final ainda importante pela frente. Então vamos ficar atento a respeito dessa história, não tenho precisão ainda no nome, é um cara que vem sendo bastante especulado no Goiás, é o José Aldo, um jogador que eu particularmente também gosto pra caramba, já assisti a alguns jogos dele nessa temporada, inclusive na Série C do Brasileirão vem sendo um destaque lá na equipe do Paysandu. Ele que tem um salário um pouquinho alto, né? Se eu não me engano ele ganha mais ou menos uns 60 até 70 mil reais mensais, teve um ajuste salarial por conta do interesse da Ponte Preta ainda nessa temporada de 2022, mas é um meia muito ágil, pode fazer aquela função como realmente um armador, tem só 24 anos de idade e nessa temporada soma até aqui 15 partidas na Série C do Brasileirão, 3 gols marcados e 1 assistência, vencendo o titular absoluto do Paysandu, e o seu contrato também é bem interessante, ele só está de empréstimo até o final da temporada, ele que pertence ao Guarani de Palhoça, equipe do interior de Santa Catarina, e caso, por exemplo, o Goiás fizesse uma proposta para o jogador e o Paysandu não conseguisse cobrir financeiramente ou até mesmo do seu salário, ele é liberado automaticamente, então tem essa cláusula bem interessante que se eu fosse diretor do Goiás, ficaria de olho no José Aldo, se não for para esse ano, para o ano que vem, mas não posso garantir que esse é o nome especulado no Goiás, tá bom? Apenas uma indicação aqui de um jogador que eu vi muito de vocês também comentando e gostaria de trazer essa parte mais dos bastidores do atleta do Paysandu. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, como confirmou a Imprensa Verde, a tendência que depois do jogo entre Goiás e Avaí, no máximo no domingão, já temos aí a respeito desse nome chegando na Serrinha, além, claro, do meio campista, o volante, o Johnny Lucas. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um outro meio-campista, uma nova informação do Imprensa Verde. Dessa vez não veio para o Goiás por conta das questões de luvas e também comissões dos seus empresários, que é o Gabriel Bosquilha, jogador de 26 anos de idade, que acertou com o Coritiba agora recentemente, tem contrato com o Internacional até dezembro desse ano e será repassado ao Coritiba pagando de 100% dos seus salários. Informação do Imprensa Verde é que o Goiás fez sim uma proposta por empréstimo ao jogador, que até gostou dessa oferta do Verdão, mas acabou barrando nos valores das luvas pedidas. Não entendi essa questão de luvas. A princípio, o Internacional gostaria de uma compensação financeira e também ali de outras exigências, né, de comissões aos seus empresários, que o Goiás acabou não acertando. Inclusive, durante
a entrevista coletiva do Paulo Rogério Pinheiro nesta última quinta-feira, ele chegou a comentar, por exemplo, que ele mesmo, né, o presidente esmeraldino, barrou a contratação de um jogador que chegaria para ganhar R$150 mil mensais, então pode ser mais ou menos essa mesma faixa do Gabriel Bosquilha, que recebe até mais do que isso lá na equipe do Internacional, mas talvez né, num empréstimo meio a meio, enfim, não gostando das condições do Verdão. Acho que é um jogador interessante, que certamente, né, para quem não tem nada hoje, seria muita hipocrisia da minha parte falar que não ajudaria. Não sei se eu sacrificaria tanto caixa assim, por exemplo, pagando um salário de 300, 400 mil reais para um jogador que só fez 12 partidas até aqui na temporada. Enfim, 3 assistências com a camisa do Inter, também será repassado ao Coritiba, como confirmou o Globo Esporte. Essa deve ser a tendência até o encerramento, né, da janela de transferências. Então, mais um nome que ficou aí no quase, né? Já havia falado inclusive ontem a respeito do Guilherme Castilho, que fechou com o Ceará, já estava praticamente tudo fechado também com a equipe do Goiás, até aparecer esse interesse, essa proposta de 10 milhões de reais, né, da equipe cearense. Vou deixar mais detalhes no vídeo da tela final. Enfim, outro nome que ficou sendo especulado na equipe do Goiás, que inclusive gostou da proposta, foi o Gabriel Bosquilha, mas jogador que não virá mais para o Verdão por conta dessas comissões. Goiás realmente fazendo esse sacrifício nessa temporada de 2022, para quem sabe aí sim, né, a partir de 2023, buscar jogadores mais desse nível. Os números do Gabriel Bosquilha, ele que começou muito bem lá nas categorias de base do Guarani, mas só estreou no profissional mesmo no São Paulo em 2014, fez também um bom início de 2015, até ser negociado com o Mônaco da França. Passou no Standard de Ligier, equipe lá do futebol da Bélgica, mas algumas boas temporadas no Mônaco, por exemplo, em 2017 fez 8 gols na Liga Francesa, em 2018 também foi emprestado ao Nantes e chegou aqui no Brasil no Internacional em 2020, até fez um bom ano naquela temporada, mas no ano passado teve algumas lesões, enfim, foi perdendo espaço também na equipe gaúcha. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa decisão esmeraldina, se foi uma boa, se não é, enfim, pode ficar aqui e ajudar também a gente a alcançar mais esmeraldinos através do seu comentário, que ajuda bastante no algoritmo aqui do YouTube. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui na tela final. Eu falei sobre o Guilherme Castilho, comentei também sobre o estilo de jogo que eu particularmente gostei pra caramba do volante Johnny Lucas, vou estar deixando para vocês conferirem, assim como, por exemplo, o meu Instagram pessoal vai estar aqui embaixo na descrição, o link da Alternative Bike Shop no primeiro comentário fixado e também do nosso canal de cortes, e nos vemos hoje um pouquinho mais tarde por volta das 6h30. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!